Boa tarde, povo abençoado de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja na vida, no lar de cada um de vocês, meus amados irmãos. Mais uma vez estou aqui em cima do monte, Vim fazer uma oração, Pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Amém, gente? E clamar, fazer um convite a você que está passando por um momento difícil da sua vida. Hoje, neste domingo, às 18 horas, eu convido você, às 6 da tarde, para a gente clamar o socorro de Deus. Você que está passando por luta, dificuldade, barreiras, você que já bateu em várias portas em busca de um milagre, estou te convidando hoje, às 18 horas, para estarmos juntos, fazer esse clamor junto pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Gente, eu estava aqui em cima do monte, estou aqui em cima do monte, estava refletindo na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos mostra nesta tarde, Nessa tarde, a palavra de Deus nos mostra uma revelação de Jesus. Jesus, qual era o desejo de Jesus? O desejo de Jesus era ensinar, Era ensinar, era o prazer dele. Por isso que ele era chamado de mestre, porque ele amava ensinar. Gente, e teve uma aldeia de samaritano, que Jesus queria também ensinar naquela aldeia, naquele lugar. E enviando 2 dos seus discípulos, Jesus enviou para ir lá preparar o lugar para ele ensinar. Mas ao chegando nessa aldeia, gente, rejeitaram Jesus. Pastor, o que você quer dizer com isso? Porque quando você rejeita a palavra de Deus, você está rejeitando Jesus. E tem muitos que rejeitam a palavra de Deus. Porque, observa, aqui em Lucas capítulo 9, versículo 51, Lucas 9, 51, observa. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, de ser assunto ao céu, manifestou no semblante na mente, a intervides resolução de ir para Jerusalém. Jesus, ele sentiu, antes de sentir a renegação, antes de sentir a perseguição, antes de Jesus ser preso pelos anciões, pelos escribas, pelos fariseus, sentiu um desejo no coração de ir até a Jerusalém. E observa aqui no versículo 52, e enviou mensageiro, que o antecedesse, indo ele, entretanto, numa aldeia de samaritano, para lhe preparar a pousada. Presta atenção. Hoje, o que significa esta parábola? Quando Jesus envia um pastor para uma vila, para uma cidade, para uma aldeia, para um sítio, é para preparar o coração das pessoas para Jesus. Entenda agora? E quando você não aceita a palavra de Deus em sua casa, você recebe o convite e você não aceita a palavra de Deus em sua casa, simplesmente você está rejeitando Jesus. Você não aceita Jesus. E quando você aceita a palavra de Deus na sua casa, você verdadeiramente está aceitando o mestre. Então, o servo, que é o pastor, ele vai preparar você para receber Jesus. Então, é muito importante você meditar nessa palavra. Por quê? Observa,
Mas, versículo 53, mas não o receberam, porém, o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Não receberam Jesus. Então, preste atenção, os seus discípulos, a reação dos seus discípulos. Então tem muita reação de pessoas que o desejo que é destruir, o desejo é matar, o desejo é afastar. Tem muita gente assim, gente. E aqui você vê nessa mensagem, ele diz, vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, querem que mande descer fogo do céu para os consumir? Esse é o desejo da carne, irmão. O desejo da carne é afastar as pessoas da palavra de Deus. O desejo da carne é tirar as pessoas dos caminhos de Deus. Hoje tem muito crente, muito evangélico, que o trabalho dele é tirar o povo das igrejas. O trabalho daquele crente, daquela crente, tem muitos delas, é tirar Jesus daquele lugar. Por isso, a pessoa começa a se edificar, a pessoa começa a receber bênção, mas aí vem outro crente, certo? Que é a carne, estou falando da carne, e enche a cabeça daquela pessoa para não aceitar a palavra de Deus, para não aceitar Jesus naquele lugar, para tirar Jesus daquele lugar, porque aquele lugar a pessoa sabe que Jesus entrando, a obra é feita. Mas tem muitos que faz isso. Evangélico, estou falando dos evangélicos, estou falando de católico não, estou falando dos evangélicos. Tem muitos que estão dentro da igreja, não para ser batizado pelo Espírito Santo, mas no trabalho de tirar Jesus da vida das pessoas que estão lá na igreja. Tem muito crente assim, irmão, que trabalha para isso. Então, o desejo de Tiago e João era queimar aquele lugar. Mas o homem de Deus, o servo de Deus, ele não vai fazer isso. O desejo do servo de Deus é restaurar, é cuidar, é limpar. O meu desejo, eu sei que eu sou muito expulso de muitos lugares. As pessoas não me aceitam, as pessoas passam um tempo, me rejeitam. Eu sei o que é isso, a rejeição. Mas por que eles me rejeitam? Porque eu prego a verdade, porque eu ensino o que está escrito na Bíblia. E por isso que muitos samaritanos são pessoas que estão dentro da igreja, mas não aceitam Jesus. Está dentro da igreja, mas não aceita Jesus. São samaritanos. São pessoas que vêm para atrapalhar. Pessoas que vêm tirando o povo de uma igreja, de outra, sai tirando o povo das igrejas. Ah, essa igreja aqui não, mas a igreja ali é de Deus. Aquela igreja ali é de Deus, aquela igreja fala com você. Aquela igreja é isso, é assim. Gente, você que não examina as escrituras sagradas, você que não examina a palavra de Deus, você pode ser enganado pelos crentes. Você pode ser levado pelos crentes para um lugar que não é a direção de Deus. E aqui diz, olha o desejo daquele homem, daqueles pastores, dos apóstolos, quer dizer, o desejo dos apóstolos era botar fogo naquela cidade. Era entrar em providência e destruir aquela cidade. Mas se você parar um pouco para analisar, olha o que Jesus respondeu. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, né? Vocês não sabem de qual espírito eu sou, não sabem? Olha o que Jesus falou. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los, e seguiram para outra aldeia. Então, olha o que Jesus disse para os seus discípulos. Os seus discípulos queriam o quê? Destruir aquele povo. Gente, eu não sei se essa palavra vai chegar até você, mas nunca rejeite a palavra de Deus na sua casa. Nunca rejeite. Se a palavra de Deus está na tua casa, nunca rejeite a palavra de Deus. Não rejeite. Por quê?
Quem vai tirar você dos caminhos de Deus são os crentes. São os crentes. Amém? E você tem que observar. Observa, gente. O agir do inimigo é maravilha. É coisas boas. É o agir do diabo. Mas as coisas difíceis, as barreiras, as lutas, as dificuldades, o impulso, quando você começa a ser abençoado na direção do Espírito Santo, vai vir uma pessoa na sua casa. Quando você passa a ajudar uma igreja, ajudar uma pessoa, vai vir um da tua igreja e vai te impedir de você fazer isso. Vai vir um da tua igreja e vai dizer, tu é da igreja aqui, por que tu está sendo fiel a outra igreja? Por que está ajudando outra igreja? Você não pode, você nasceu aqui, você se batizou aqui, você é dessa igreja. Esses são os enviados do diabo. Então observe os mandamentos de Deus, gente. Não deixe ninguém tomar a sua coroa. Não deixe ninguém tomar a sua coroa. Não deixe. Se você está em pé, continue firme. Não deixe. Então não rejeite a palavra de Deus na sua casa. Não rejeite. Porque você pode perder a espiritualidade com o Espírito Santo. E se você perder, pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser membro, pode ser crente, pode ser quem for. Se você for na direção do homem, daqueles que não estão corretamente com Deus, certo? Daqueles que não estão corretamente com Deus, examine as escrituras. Quando o pastor estiver pregando, examine as palavras para saber se o pastor está falando a verdade. Se o pastor está falando não é a verdade, não está escrito na Bíblia, não guarde no teu coração não. Não guarde. Você pode destruir sua vida. Você é evangélico, você tem muito tempo. Mas você pode entrar num caminho de alegria e esse caminho de alegria ser a destruição da tua alma. Entenda agora? Porque a Bíblia diz, Paulo disse nas cartas dele, examine o homem a si mesmo. Por que você não examina a sua vida? Olha onde é que você está entrando. Ah, mas aonde eu estou é só alegria. Eu choro, eu sinto a presença de Deus. Será? Será que verdadeiramente é de Deus mesmo? Porque o Deus desse século, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho. Então observa, gente. Observa para que você não venha perder a reflexão que Deus lhe deu. A luz que Deus te deu. Porque quando Jesus terminou de ensinar para este povo, olha aqui, no versículo 57. Indo ele caminhando fora, alguns lhes disseram. Alguns disse, segui-te-ei para onde quer que for. Senhor, eu estou pronto para ir para onde o Senhor quiser eu vou. Observe. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covios, as árvores do céu têm um ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Olha o que Jesus respondeu para aquele povo. E outro disse, Jesus, segui-me, eis, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Presta atenção. O que este homem queria, primeiramente, era o quê? Que o pai dele morresse, chegasse à idade certa, o pai morrer, e depois seguir Jesus. Porque não queria deixar seu pai. Não, Senhor, eu não posso seguir o Senhor. Primeiro eu quero enterrar meu pai. Quando ele morrer, aí eu sigo o Senhor. Você entende agora? Foi isso que aquele homem falou. E Jesus disse o que para aquele homem? Olha o que Jesus respondeu para aquele homem. Né? Mas Jesus lhe respondeu, né? Outra vez, aí no versículo 59. E outros disse, Jesus, segue-me. E ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Quer dizer, eu não posso seguir o Senhor, porque eu não vou deixar meu pai para trás. Eu não vou deixar minha família para trás para seguir você, Jesus. Isso foi a palavra. E a resposta de Jesus? Mas Jesus insistiu. Ó, Jesus o quê? Insistiu. Jesus insistiu. Deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém,
vai e prega o reino de Deus. Você entende? Então, como é que eu faço isso? Porque tem muitas vezes, irmão, que você é convidado para sair da sua família. Abraão foi convidado para sair da família dele. Ele teve que sair. Então, se Deus te escolheu para ser um obreiro, para ser um pastor, para ser um semeador da palavra de Deus, você tem que largar pai e mãe. Filho, mulher, às vezes, a mulher não quer ir, você tem que abandonar. Você tem que ir para buscar fazer a vontade de Deus. Você tem que ir. Se Deus te chamou, não volte para trás, gente. Não volte. Porque é isso que Deus quer. Se as pessoas querem continuar nas cores do mundo, deixa continuar. É o desejo da pessoa. Não, eu quero morrer católico. Eu quero morrer assim. Então deixa a pessoa morrer assim. É o desejo da pessoa. Se a pessoa quer morrer pagão, é desejo dela. Se a pessoa não quer resplandecer na luz do evangélico, não quer o Cristo Jesus, não aceita Jesus, deixa viver a vida dela. Cada um tem sua vida para escolher o que quer. Só que se eu escolher a minha vontade, eu não entro no reino do céu. Porque a minha vontade quer beber, a minha vontade quer fumar, a minha vontade quer dançar, a minha vontade quer esbanjar, fazer tudo. A minha vontade quer fazer isso. Pegar a melhor praia, a melhor piscina, é a minha vontade. O melhor forró, a melhor balada, é a minha vontade. Só que se eu fizer a minha vontade, eu fecho a janela do céu para a minha vida. Mas quando eu fecho a janela para a minha vida, a janela do céu se abre para mim. E eu quero terminar a minha vida com Jesus, com a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, gente. Que é isso que você tem que fazer. Não olhe para trás, porque Jesus, Ele está aí na tua casa. É muito difícil uma casa para não ter a Bíblia de casa. Quase toda a casa tem a Bíblia. Quase todas as casas têm a Bíblia de casa. Quer dizer, tem Jesus. Mas muitos vai pela direção da carne e não vai pela direção da Bíblia, da palavra de Deus. Vai pela direção da palavra de Deus, gente. Não perca. Não perca Jesus por nada. Não tire, não deixe a palavra de Deus passar na tua porta e você não convidar para entrar na sua casa. Cada culto na sua casa é você aceitar Jesus, e a palavra, a pregação, é para te preparar para Jesus. Se você rejeita um culto na tua casa, como é que você vai se preparar para Jesus? Você nunca vai se preparar para Jesus. Então tá aí a mensagem dessa tarde. Estou aqui em cima do monte, né? Estou aqui em cima do monte, vim para orar pela sua vida. Amém, gente? Então, se você quiser orar comigo, vamos orar? Pega aí um copo com água, coloca aí do seu lado, né? Vamos orar, vamos orar. Coloca aí do seu lado. Só que eu vou para ali, que eu quero dobrar os meus joelhos. Amém, gente? Porque eu gosto de orar de joelhos no chão. Eu não gosto de orar em pé. Não, eu gosto de dobrar os meus joelhos para falar com Deus. De joelho no chão. Amém, gente? Olha aqui, né? Vou dobrar os meus joelhos aqui agora. E se você quiser dobrar o seu joelho aí na sua casa, também dobre, né? Vamos orar junto. Você não pode vir hoje para o culto porque você mora longe. Então entre no teu quarto e vamos orar. Pai, mais uma vez eu entro na tua presença, Pai, nesta tarde, para clamar, Pai, o teu socorro e a tua misericórdia. Porque reconheço, meu Deus, que sem o Senhor eu reconheço que eu não sou nada. Mas venho aqui, meu Pai, através dessa mensagem, para, meu Pai, clamar, implorar ao Senhor, Pai, por esta pessoa, meu Pai, que está presa, por essa pessoa, meu Pai, que se encontra acorrentado, por essa pessoa, meu Pai, que já bateu em várias portas em busca de um milagre. E só o Senhor, Pai, só o Senhor tem o poder de curar, de restaurar, de libertar. Só o Senhor, Pai. Por isso, meu Pai, eu peço, meu Pai, envia anjos, Senhor, sobre esta cidade. Anjos, Senhor, como espada de fogo em cada entrada e cruzeiro desta cidade.
Destrua, meu Pai, toda obra maligna, meu Pai, que foi feita para destruir esta casa, foi feita para destruir esse casamento, foi feita para destruir essa família. Oh, Pai, envia anjo, Pai. Envia anjo, Senhor. Limpa, meu Pai, restaura, glorifica, Senhor, o teu nome. Eu peço, meu Pai, eu peço pela vida da Dona Joana, de sua família. Eu peço pela vida dela, pelo esposo, pelos filhos, pelos netos. Meu Pai, envia anjo sobre o lado da vida dele, Pai. Abençoa Aparecido Cristiano, meu Pai. Envia anjo, Senhor, sobre a vida dele. Abençoa, meu Pai, Dona Rosa, Pai. Envia anjo sobre a vida dela agora. Toca, Senhor, na vida dela. Restaura, cura, meu Pai. Faz um milagre. Faz, meu Pai, o que o homem não pode fazer. Restaura a tua serva, meu Pai. Eu peço, meu Deus, pela vida de cada pessoa que ligou, meu Pai, pedindo oração pelo seu ente querido. Eu peço pela esposa do filho do seu bastão, Pai. Visita ela agora, toca com tuas mãos poderosas, remova toda a enfermidade da vida dela, Pai. Abençoa seu bastão, sua família, seus filhos, seus netos. Abençoa, meu Pai. Abençoa o povo do Baixo Grande, minha família. Abençoa minha sogra, meu sogro, minha cunhada. Abençoa todos, meu Pai, que estão comigo ouvindo tua palavra. Abençoa, Pai. Entrega nas tuas mãos, Pai. Visita o povo de Antonina, meu Pai. Toca com tuas mãos poderosas, meu Pai. Destrua toda obra maligna, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado. Eu peço em nome do teu Filho amado Jesus, Pai. Entrega em tuas mãos, meu Pai, esta casa, essa família. Aonde, meu Deus, essa oração chegar, que teu poder chegue nesta casa. Remova o câncer, a leucemia, diabetes. Remova o espírito imundo, Pai, desta vida. Eu peço e entrega em tuas mãos, determino bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe sua casa. Pai, consagra a água. Quem beber seja tocado pelo teu poder, Pai. Em nome de Jesus, consagra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Espero todos vocês hoje, às 18 horas, na rua Clóvis Paz de Castro, número 36, atrás da Academia Leão Fitness. Todos os domingos, às 18 horas. Fique com Deus. Um abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês.